Que ele nos transmite desde sempre. Celebremos a vida e a esperança junto de todos aqueles que amamos de verdade. Um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo são os votos do Franklin e Letícia e seus colaboradores da Casa Bela Materiais de Construção. A Praça Atílio Bonfante, número 170, no centro de Astolfo Dutra. Telefones 99802-9003 ou 3451-2780, no centro, em frente à fábrica de macarrão. Casa Bela Materiais de Construção. Aqui é seu lugar. O programa que você passará a ouvir tem uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar o programa Crente Sincero. Programa esse que tem como objetivo trazer edificação para você por meio de bate-papos, debates e ministrações. Está no ar o programa Crente Sincero. As flores perderam a cor, o céu de bronze ficou, cada lágrima desce. Vem a vontade de parar, mas o choro no deserto, água foi plantada. O barco balança pra lá e pra cá. Me torno criança, com medo de não te achar. A dor que estou sentindo não se compara com a fé que eu tenho em ti. Se alguém duvida, eu acredito. Se alguém parar, eu continuo. Mesmo chorando, vou lutando, pois sei que estás aqui. Meu socorro, meu refúgio. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se só tenho a ti. O barco balança pra lá e pra cá. Me torno criança, com medo de não te achar. A dor que estou sentindo não se compara com a fé que eu tenho em ti. Se alguém duvida, eu acredito. Se alguém parar, eu continuo. Mesmo chorando, vou lutando, pois sei que estás aqui. Meu socorro, meu refúgio. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se só tenho a ti. Se alguém duvida, eu acredito. Se alguém parar, eu continuo. Mesmo chorando, vou lutando, pois sei que estás aqui. Meu socorro. Gratidão, gratidão, a paz do Senhor Jesus Cristo, a você de Piraúba, a você de Tocantins, a você de Cataguases, a você de Dona Eusébia, a você de Descoberto e os outros municípios que eu aqui não citei, para você de Campestre, Sobral Pinto e para minha amada Astolfo Dutra e Miraí, esta última agora pela transmissão no Facebook, porque a frequência ainda não
Chega lá. Está no ar o programa Crente e Sincero e nós te cumprimentamos com uma boa noite e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o programa ele estará sendo iniciado com o nosso primeiro debate. Estará, meus nobres, debatendo aqui conosco dois personagens que são amigos meus, pessoas que têm meu carinho, que têm minha afeição. Fica ligadinho aí com a gente, que você só tem a ganhar e a ter o elevo de conhecimento hoje. Glória a Deus. Então, meus nobres, como hoje será o nosso primeiro debate, e depois também desse debate estará aqui conosco, fazendo um bate-papo, o pastor e vereador João Carlos, da Igreja Casa da Bênção. Hoje nos dá a honra da sua presença, o meu amigo, meu irmão, alguém que há algum tempo que eu o conheço e que tenho aprendido a amar e a gostar, meu amigo doutor Cabeça. Cabeça é a forma carinhosa com que eu o chamo, né? Mas meus amados irmãos, na verdade o meu amigo doutor Ricardo. Espera só um pouquinho aqui que eu perdi aqui a biografia, já vou achar. Pronto. É o doutor Ricardo Léo Bezerra Pereira, advogado, pós-graduado em Direito Penal, palestrante, professor universitário, meu amigo, e eu vou falar com você, tá? É um dos criminalistas que poucas vezes eu já vi. Então, seja muito bem-vindo aí, Cabeça, seja muito bem-vindo, doutor Ricardo, e que está defendendo hoje que Deus não existe. E nós estamos abrindo espaço de 5 minutos para você dar sua breve introdução e explicar para nós por que Deus não existe. Boa noite, Júnior, boa noite a todos os ouvintes da rádio Crente Sincero. Obrigado, Júnior, por estar dando um retorno aí, Júnior. Então, muito obrigado pelo espaço para estar mostrando um pouco do meu pensamento a respeito do ateísmo. E quero começar de antemão logo falando que esse que eu vou debater, que eu não sei o nome, que você não me disse agora, viu, Júnior? Quero dizer a ele que Pedro Silva, vi aqui o nome dele aqui embaixo agora, senhor Pedro Silva, quero dizer que de antemão vou ter muito respeito para debater com o senhor. Sei que só por ser um amigo do Napista, sei que você é um homem de integridade gigantesca, pois o pouco que eu conheço na pista, pouco que eu digo isso, né? Tem uns 3 anos que eu conheço, ou 4 anos, e nunca deixei de me impressionar com a pessoa que ele é. Mas, pulando desse detalhe aí, eu quero dizer que meu intuito aqui nesse diálogo, não é nenhum debate, não é que vocês, ouvintes, se tornem ateus, nem que vocês, ouvintes, achem que eu quero que o Deus de vocês é mau. Muito pelo contrário, eu acho que cada um tem o condão de fazer o que bem quiser da vida. Eu acho que as pessoas sabem o que devem fazer. Eu sou de família religiosa, todos os meus parentes são religiosos, minha mãe é religiosa, meus tios, minhas tias, meus avós, minhas avós, meus avós. E é isso, pessoal. Eu espero que nosso diálogo seja muito bom, não só para mim, mas também como para meu debatedor Pedro Silva. Espero também que não seja um diálogo, né, como eu já coloquei, porque está muito na moda hoje em dia na internet, lacrada, né? Você querer diminuir o seu debatedor, muitas das vezes com argumento ad hominem, e sempre jogando para a plateia, né? Eu garanto que vão ter pessoas que são meus amigos que vão assistir e eles sabem que eu jamais procuro isso. Na verdade, eu mais procuro Deus em debates iguais a esse do que tento fazer com que as outras pessoas se afastem dele. Então, as respostas às minhas perguntas, elas tentam fazer com que eu acredite nesse Deus. Porque eu sempre ouço alguém, quando alguém vai debater comigo, né? E aí eu digo, quando eu vou debater, sempre com alguém que tenha uma estrutura
pessoal sólida, como é o caso do senhor Pedro aí, que ele não leve isso para o lado pessoal, e sim por um lado mais racional. Eu tento sempre fazer os meus debates com a razão. E quando eu fujo disso, claro que é difícil de a gente ver, né, quando a gente foge desse lado racional, mas quando eu fujo disso, eu me policio bastante para voltar de novo para a nossa conversa, para o nosso diálogo da forma correta de ser feito e continuar. E mais para frente, né, a gente vai conhecer o Pedro aí, a gente vai entrar num diálogo, tomara que seja amistoso, né? E isso, Pedro, não, cada um vai expor seu ponto de vista, ele vai me fazer com certeza alguma pergunta. Eu não sei todas as respostas, tanto é que minha área é outra, né? Igual ao nosso Júnior Claudiano aí, que ele é bacharel em Direito, também ele conhece bastante, então não tem nem como enganar um homem desse. Esse homem se eu acreditasse em Deus, eu diria que ele é divino. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Júnior. É isso aí, meus nobres. Doutor Ricardo, né, com muito carinho, doutor Cabeça, advogado, como disse, ali da Bahia. E deixa eu te falar, meu nobre, eu não apresentei outro debatedor porque estava na sua fase introdutória. Mas quem estará debatendo com você hoje é meu amigo, meu irmão também em Cristo, foi meu companheiro de missão por cerca de 3 anos aí na via urbana, na zona rural. Já me fez um bocado de raiva também. Entendeu? Carinhosamente eu chamo de Isaac Calvinista. E para quem não conhece, meus nobres, Isaac, o nome dele todo é Isaac Gonçalves Pereira, ele tem 25 anos, casado com Lidiane Batista, serve a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, em Astolfo Dutra, ali do nosso querido pastor Léo, que esteve conosco aqui na nossa 3ª edição, salvo meu engano, com um bate-papo muito bom. Atualmente trabalha no Linhares Material de Construção, como subgerente, né? Um negócio assim, né? E também é estudante de teologia na faculdade Uniter. Seja bem-vindo, meu nobre irmão Isaac, a quem carinhosamente eu chamo de calvinista. 5 minutos também para suas breves introduções e por que Deus existe. Graças a Deus. Primeiramente, boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um prazer nos estarmos aqui para conversarmos a respeito de nossa crença, de nossa fé, de nosso ponto de vista. Eu acho importante esse debate, como o outro debatedor já mesmo disse, o doutor Ricardo. É um debate amistoso para ambas ideias ser discutidas, pontos de vista diferentes, para nós a cada dia manifestarmos a nossa fé e aquilo que cremos. Eu estou aqui defendendo essa bandeira, sim, do teísmo, pois eu acredito que o nosso Senhor Deus criou os céus e a terra, fez todas as coisas com um propósito, e eu acho que seria, na ótica humana, impossível alguma coisa surgir do nada, a não ser pelo poder eterno, inteligente, soberano do Criador dos céus e da terra. Então, defendendo essa bandeira do cristianismo e teísmo, para mim, primeiramente, é um privilégio, porque como estudante de teologia, a gente sempre busca o aprendizado a cada dia, a gente nunca esgota aquilo que sabemos, é uma construção de fé. E a cada dia que passa, mais a gente conhece a Deus, a sua palavra, e mais o nosso coração é motivado a servirmos a Deus. Eu provo pela fé, né, a gente acredita em ser de Deus, como também pela nossa experiência subjetiva, que é o dia a dia, que isso é maravilhoso, que é importante para cada um de nós. Amém? Apenas isso, e estamos juntos para o debate. Glória a Deus, irmãos. Eu também não posso deixar de apresentar, de cumprimentar também o isso. Não posso também deixar de cumprimentar o nosso nobre colega Pedro, que tem nos ajudado aqui de uma forma espetacular, entendeu? Em toda operação, em toda manutenção. Pedrão, muito obrigado também e receba os nossos cumprimentos do programa Crente Sincero. E só para norteá-los ainda mais, este programa será dividido em etapas de pergunta e resposta, de modo que aquele que perguntou, né,
aliás, que aquele que respondeu a pergunta será o próximo a fazê-la. As perguntas, elas terão durações de 2 minutos, no máximo 2 minutos de pergunta, e no máximo 4 minutos de resposta. E assim nós vamos até o tempo exaurir. Vale ressaltar, meus nobres, e aos nossos queridos ouvintes, que em um debate é natural que às vezes os ânimos se aflorem, mas nosso doutor aí, advogado, Cabeça, ele já disse que não vai trazer aqui, não tem preocupação por trazer o ad hominem. Para quem não sabe o que é ad hominem é exatamente a prática dos debatedores deixarem de lado as ideias, deixarem de lado o julgamento ou do objeto que é o tema e começar a atacar, isto é, a ofender a pessoa do debatedor. Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que isso não haverá aqui em nosso meio. E você, ouvinte, manda um telezap para nós. Deus existe ou não existe para você? E por que você acredita se Deus existe ou não? Manda um telezap, participem. Eu tenho certeza que esse programa hoje vai ser um marco para poder te embasar mais naquilo que você acredita. Então, eu vou começar aqui com aquele que mora mais longe, com o nosso amigo Dr. Ricardo, que é a quem carinhosamente eu chamo de Cabeça, gente. Eu não vou ficar explicando toda hora porque eu chamo de Cabeça não, tá? Então a partir de agora vai ser Cabeça aqui, tá tudo certo. Então, Cabeça, nós vamos começar por você, meu nobre. Nós vamos conversar por você. A primeira pergunta vai ser sua. 2 minutos para a sua pergunta ou para alguma ponderação que você quiser fazer, desde que esteja dentro desse prazo, concomitante com a pergunta também. Eu já marquei aqui, viu? Não se preocupe que eu não vou extrapolar. Tá dando retorno aí, viu, Júnior? Então, pessoal, antes de fazer a pergunta, que na verdade não vai ser uma pergunta, sim uma ponderação, eu quero trazer de antemão logo para vocês que todos nós nascemos ateus, ponto. Isso aí é incontestável. Só que hoje, nos tempos atuais, vocês vejam bem que vocês são ateus também, até vocês que estão participando agora desse crente sincero. Por que eu digo que vocês são ateus? Porque vocês são ateus do Deus de alguém, entendeu? Então o que acontece? Eu garanto que ninguém que está assistindo, e eu estou sendo bem enfático quando eu falo ninguém, porque eu sei que ninguém que está assistindo esse programa, nem ouvindo esse programa, ele não acredita nem em Shiva nem em Brahma. Entendeu? Que são 2 deuses da cultura hindu. Então, o que acontece? Eu vim para esse programa aqui já sabendo que eu ia discutir. Ficou mudo? Perdemos o áudio dele? Eita, misericórdia. Será? Glória a Deus. Parece que deu um problema de conexão ali com o nosso nobre. Eu caí aí, pessoal, desculpe aí. Já voltou. Ainda estou dentro do meu tempo aqui, então vou continuar. Então o que acontece? Eu ia falar um pouco mais, mas eu vou sim direcionar essa pergunta a Isaac, para Isaac me responder de maneira sucinta, breve, né? Porque é uma pergunta super fácil. Eu lhe pergunto, Isaac, o que você acha sobre nós sermos ateus de culturas diferentes da nossa, de deuses diferentes do nosso? Você acha que todos os outros deuses estão errados e você acha que só o seu Deus realmente salva? Isso, claro que se você for responder de acordo com a Bíblia, vai ser exatamente isso que você vai responder, que só Jesus salva. Está acabando meu tempo aqui, 2 minutos, mesmo tendo caído, obrigado. Então, na realidade, a palavra teísmo, ela vem do grego que a significa não e theos, Deus. Exato. Então ela tem por base a descrença na existência de um Deus ou deuses específicos, a descrença em conceitos que os homens têm de Deus. Ou seja, é uma base que o ser humano, como ele falou, de fato a gente nasce cru, sem um conhecimento pré-definido. Porém, no decorrer da nossa caminhada, dependendo das pessoas à nossa volta, a gente começa a captar conhecimentos à nossa volta. E como cristão, eu acredito de forma sucinta e verdade, né, de forma clara, que a nossa verdade ela é uma verdade absoluta. Eu não posso acreditar no cristianismo, na Bíblia, e ao mesmo tempo acreditar em Shiva, por exemplo, como foi citado
pelo doutor. Então, a minha fé, a fé bíblica, ela não dá margem para outros pressupostos de outras religiões, porque a gente tem uma base absoluta. Então, a religião cristã, ela é sim exclusivista, a gente é fundamentalista, a gente acredita na base fundamental da nossa fé, que é as Escrituras Sagradas. Então, essa é a nossa verdade, certo? Então, é a nossa maneira de enxergar o mundo. A gente vive num tempo, não sei se eu estou no tempo ainda para falar, que as pessoas confundem, às vezes, tolerância com verdade. Porque as pessoas acham que, por a gente defender uma verdade com relação a outras pessoas da sociedade, a gente não pode afirmar a nossa verdade em vista da, entre aspas, tolerância. Ou seja, eu diante talvez de conversar com uma pessoa que tem uma crença em um Deus diferente do meu, eu devo me posicionar conforme a minha fé, conforme a verdade que eu acredito e saber respeitar o diferente da determinada maneira que ele pensa. Então, a fé cristã não sou eu, é o que a palavra nos ensina, ela só existe um meio para a salvação. João 14,6 é a nossa base. Então não tem como eu fugir disso, partindo para o campo aí aí eu vou partir para o campo dessa multiplicidade de religiões e de conceitos aí, que vai ser contra, de fato, o cristianismo que afirma a verdade absoluta. Cabeça. Quanto tempo, Júnior? Eu vou marcar. Você tem para sua tréplica agora o mesmo tempo da pergunta. Pronto. Então, pessoal, o que acontece? Se nosso debate ele ficar em volta do cristianismo e sobre a Bíblia, e tudo que eu falar for rebatido com a palavra da Bíblia, que eu sei que é a fé que o meu grande amigo, meu grande colega de debate, Isaac, está aí, a gente vai ficar num caminho sem volta, entendeu? Ele, como estudante de teologia, eu sei que ele conhece outras vertentes filosóficas que fazem com que nosso debate ele fique um pouco mais rico. Eu sei que é um debate dentro de uma rádio que é denominado de crente sincero, justamente para dar ênfase ao cristianismo. Eu entendo isso, que esse é um nome bem legal, até parabéns aí para quem idealizou, mas o que acontece é o seguinte: se eu for discutir fé com razão, não vai chegar a nenhum consenso. Não que eu queira mudar a ideia de ninguém, compreende? Mas o que acontece é o seguinte, só de uma maneira bem clara. Eu gosto muito da mitologia nórdica, e lá tinha uma das crenças dele era que quando caía raio do céu, era Thor batendo o martelo e os raios vindo de todos os lugares e tal. E hoje, graças à ciência essa má, acabou-se esse mito, porque a gente sabe como são feitos os raios. Hoje a gente pode ter um Deus ou outro que diz, não, mas isso é Deus que faz essas forças se unirem. Beleza, aí eu até entendo que isso aí é fé, o que vem de dentro de nós, o que está arraigado na gente, o que a gente traz de berço. Não tem como você mudar do dia para o outro, eu nem quero. Eu acho linda a fé cristã, eu acho magnífica a fé cristã. Eu queria, como eu já disse logo no início, queria acreditar em Deus, assim como meus irmãos acreditam, e minhas tias acreditam, meus parentes acreditam. Mas o que eu falo sempre para eles é o seguinte: não existe fé pautada na mentira. Eu não vou para a igreja dizer que eu acredito em Deus, eu não acredito. Entendeu? Acabou. Glória a Deus. Isaac, agora você faz a sua pergunta ao nosso nobre. Antes que você faça a sua pergunta, deixa eu só deixar aqui um parecer. Lógico, todos conhecem a minha opinião, até porque o nome desse programa já o diz. Eu acredito na existência de Deus, tá? Só que o meu objetivo aqui hoje é apenas mediar esse debate. O que o Cabeça acredita é totalmente oposto, contrário ao que eu e o nosso nobre Isaac e a maioria das pessoas no Brasil acreditam de fato. Mas esse programa defende que, ainda que a opinião do outro seja diferente, ele tenha liberdade resguardada para que nesse programa ele possa estabelecê-la. De modo que a opinião dele representa ele. Nossa opinião não representa a rádio. A nossa opinião representa o programa Crente Sincero. Tá bom? Então, Cabeça, continue com toda a liberdade para você fazer os seus mais variados questionamentos e as suas devidas ponderações. Isaac, sua pergunta. Ok, com certeza, como a gente é fundamentalista e tem base na fé cristã, a gente vai usar alguns parâmetros da fé, porém, introduzindo um pouco desse debate ateísmo versus teísmo,
A grande questão é, de uma maneira ou outra, se você não crê em uma coisa, alguma coisa você crê. Alguma coisa você precisa acreditar, porque isso é inerente ao ser humano. Por exemplo, até o ateu, alguma coisa ele precisa crer, certo? Até para fazer as suas ponderações a respeito do criacionismo, ou melhor, a respeito do evolucionismo e outras teorias, eles não conseguem chegar a uma profunda convicção científica, correto? Até hoje a ciência não conseguiu comprovar de maneira efetiva a não existência de Deus. Porém, os ateus usam de argumentos, alguns filosóficos, para se aplicar à verdade e para tentar chegar à não existência de Deus. Porém, são argumentos filosóficos, são conceitos de pensadores ao redor da história. Então, essa grande verdade de ciência, de fato, como você mesmo já disse, ela já trouxe, sim, algum conhecimento básico de coisas que os nossos antepassados não sabiam. Trouxe conhecimento que talvez trouxe um novo norte, um rumo em algum aspecto. Porém, isso, nenhuma ciência hoje é capaz de provar a não existência de Deus de maneira efetiva. Agora, eu posso fazer uma pergunta? Já era para ser sua pergunta, 2 minutos para ela. Me perdoe, eu não olhei o tempo. Meu Deus. Mas a questão se caso, né, como você tem por definição o ateísmo como a sua regra de crença, né, porque de qualquer maneira é uma crença, você acredita no conjunto de feitos do ateísmo. Como você prova cientificamente que o ateísmo é verdade e que a não existência de Deus, de fato, é a melhor opção de se viver e de se explicar as coisas da humanidade? Pronto, pode ir. Posso ir? 4 minutos? Exatamente, 4 minutos. Então, pessoal, essa pergunta chega a ser engraçada. Não estou zombando de você não, Isaac. É porque é uma pergunta que ela é muito fácil de responder. Ela não é fácil de responder porque a resposta é fácil, e sim porque é fácil de você canalizar energia para fazer essa resposta. Porque é o seguinte, ao contrário da religião, e eu não estou falando só do cristianismo, a ciência ela não tem base em dizer o seguinte, é porque eu não consigo explicar por que o fogo acende e que o fogo existe. Entendeu? Não é porque eu não sei, não consigo explicar que Deus não existe, que isso não a ciência não tenta fazer isso não, tá? Mas não é porque a ciência não consegue explicar que Deus não existe, que Deus vai existir. Entendeu? Como eu citei no momento passado sobre os raios de Thor, que até o momento, o pensamento é o seguinte, peraí, os raios caem do céu, nós não sabemos como os raios caem do céu. Então, é Thor batendo, forjando seus ferros, ou então com seu martelo. Então, veja que é algo que parte de uma suposição irracional, me desculpe, não é querendo ofender, né? De uma suposição irracional você atribuir a Deus tudo aquilo que você não consegue compreender ou explicar. Então, o que acontece? Eu já fui cristão. Por que eu parei de ser cristão? Não foi nenhuma decepção nem nada. É porque teve um momento, Júnior Claudiano e Isaac, que eu me vi dentro do banheiro falando sozinho, sabe? Eu tive uma crise assim de existência, uma crise existencialista. E aí eu não sabia o que realmente estava acontecendo, porque eu nunca tive esse toque. Júnior pode ter tido, Isaac pode ter tido, mas eu nunca tive esse toque divino. Entendeu? Eu posso ser seco, como dizem algumas religiões, seco da minha alma, né, a secura espiritual, eu posso até ter isso, porque eu não consegui até hoje entrar em contato direto com Deus, assim como familiares e amigos que eu tenho na doutrina cristã. Então, Isaac, jamais eu vou lhe fazer uma pergunta, eu vou trazer para você o seguinte, não, me prove você que Deus existe, não tem como, porque isso aí é muito subjetivo. Isso é muito de você, como você disse na sua fala inicial, e eu entendo perfeitamente. Entendeu? Eu já disse a Júnior Claudiano que eu antes fui um protestante do ateísmo. O que era um protestante? Eu achava que todo mundo tinha que pensar igual a mim, porque eu achava que Deus era muito fácil você ver que Deus não existia. Entendeu? Só que o que acontece? Eu fui crescendo, eu digo isso espiritualmente, e esse espiritual não tem nada a ver com religiosidade, e essa minha grandeza, é claro, de maneira bem humilde, essa minha grandeza espiritual me fez enxergar que nem todos devem pensar igual a mim, entendeu? E nem todos devem ser igual a mim, nem todos devem ser gentis iguais a mim,
entendeu? Só colocando, até que eu tenho um pouco de tempo aqui, eu vou colocar uma para você aqui. Eu conheço pessoas que eu vejo que eles têm mais medo de Deus do que querem realmente servir a Deus, entendeu? Eles prezam mais por serem salvos do que realmente fazer o bem ao próximo. Eu sei que existem pessoas más no ateísmo, dentro do teísmo, na igreja, no batalhão de polícia, em todos os lugares. Só que existem pessoas boas também, assim como você deve ser um, porque Júnior mesmo, o Claudiano, é uma pessoa maravilhosa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, já pegando toda essa... E ainda tenho 20 segundos aqui, é o seguinte, não há ninguém no mundo que possa lhe dizer, Isaac, Deus não existe. Só que eu tenho uma triste notícia para te dar. Também não existe ninguém no mundo que possa provar que Deus existe. Porque é um dos pilares da vida humana, é isso. Essa confusão, essa emoção com a razão. De fato, existe alguma maneira para a gente chegar ao conhecimento da verdade, correto? Muitas pessoas, muitos filósofos, pensadores, acharam que a verdade ela é sempre relativa, uns acreditando que não se pode chegar no conhecimento da verdade, a verdade sobre as coisas, a verdade sobre os fatos. E é interessante que existe o método chamado indução, que é o método de chegar a conclusões gerais a partir de observações específicas, equiparado ao método científico. E existe também o método de dedução, ou o processo de dispor-se de premissas e um argumento a chegar a uma conclusão válida. Ou seja, como podemos usar a observação para investigar um ser não observável, chamado Deus? Ou seja, além do mais, se Deus é invisível e imaterial, como a maioria dos cristãos, judeus e muçulmanos, então, de maneira, nossos sentidos, pode nos ajudar a reunir informação sobre Deus? Porque a grande questão é o seguinte, Deus ele existe ou não? Pois esse é o tema do debate, é ateísmo e teísmo, não é isso? Então, eu da bandeira aqui do teísta, eu venho para fornecer dados científicos a respeito de coisas que existem na natureza, no processo humano, que comprovam, assim, a impossibilidade de não haver uma mente inteligente, criadora, por trás de todo o universo. Então, essa é o meu ponto de vista, é o pensamento, que a gente, de fato, a fé é algo pessoal, porém a gente pode usar de argumentos científicos, argumentos que a gente enxerga no nosso contexto, do mundo, para entender, então, que de fato existe algo por trás que sustenta todas as coisas, algo por trás que mantém de pé todo esse universo. Ou então isso seria obra do caos, ou seria obra simplesmente, como muitos evolucionistas dizem, de bilhões e bilhões de anos, como alguns até pensavam antigamente que a Terra era eterna, infinita. Então, como que deu origem a tudo, como isso aconteceu? É impossível, pela ótica humana, não haver uma mente inteligente por trás de tudo isso. A gente não prova com toda a convicção, porque, como o próprio texto que li já diz, Deus é invisível, a gente não vê de fato. Porém, como ele mesmo diz na sua palavra, em Romanos, que a natureza, as coisas criadas revelam um arquiteto inteligente por trás das coisas que são feitas. Por isso a minha visão é teísta desse aspecto. Só um instantezinho, eu só quero lembrar ao ouvinte que esse é o nosso primeiro debate. Com certeza, em algum dado momento nós vamos errar, então nós estamos abertos a dicas e a sugestões para a melhoria aqui do nosso programa, tá bom? Então, Cabeça, agora é a sua pergunta, né? Você fez a réplica, o Isaac a tréplica, então agora a pergunta do Cabeça. Vamos lá, iniciei. Existem 4 tipos de conhecimento, Só um instantinho, Cabeça. Só lembrando que você tem 2 minutos para poder fazer a sua pergunta. E se você quiser usar 1 minuto para ponderar e o outro para poder perguntar, sinta-se à vontade, tá? Tudo bem. Por isso que eu estou fazendo isso. Então, existem 4 tipos de conhecimento no mundo, né? Conhecimento filosófico, conhecimento empírico, conhecimento religioso e conhecimento filosófico. Desses 4 conhecimentos, só tem um conhecimento que ele é 100% fidedigno, é o conhecimento religioso, por incrível que pareça. Porque esse conhecimento, ele parte do pressuposto de que tudo que você fala nunca vai ter algo que vai mudar aquilo, entendeu? Aquilo vai ser imutável.
assim como não é no conhecimento científico, não é mesmo? Então, Isaac, o que é que acontece? Eu já estudei bastante a Bíblia e eu entendo a Bíblia como um livro com bastante conhecimento e revelações temporais, porque o machismo que tem na Bíblia, a ideia de você trazer Jesus Cristo como Salvador, que é para simplesmente trazer para que os pobres consigam viver bem, que sempre a gente, na nossa sociedade, a gente tem vários meios de controle social, e um desses meios era justamente essa divindade que todo mundo acreditou. Mas, pulando disso, eu quero fazer uma pergunta bem objetiva e bem fácil de responder. O que você acha sobre a Bíblia no quesito histórico temporal? Você crê que ela é um projeto, uma projeção temporal dos que a escreveram há tempos atrás? Ou você acha que são livros fidedignos ao que realmente Deus fez? Você acha que Deus, tudo aquilo que está na Bíblia realmente aconteceu? Obrigado. Olha só, eu acredito que a gente até partindo de uma premissa dessa, de investigar as escrituras, para ver se de fato ela é verdade ou se não é, como foi a pergunta, se de fato ela tem autenticidade. A gente cristão, é óbvio que eu acredito na inspiração bíblica, né, de que o próprio Deus inspirou homens a escrever as Sagradas Escrituras, da qual são palavras, sim, que são palavras de vida, são palavras de ensinamento, são palavras de orientação do dia a dia, são palavras que mostram a pessoa o caminho que se deve andar, verdade? São palavras que universalmente são aceitas como princípio básico, moral e ético em todo lugar, todo mundo praticamente tem a Bíblia como padrão de moral e ética dos aspectos ali, principalmente dos mandamentos. Mas a questão aqui, eu acho que se for falar da inerrância das escrituras, a gente foge um pouco do assunto. Se a gente vai provar o teísmo ou o ateísmo, se você vai lançar suas premissas sobre o ateísmo e eu sobre o teísmo, a minha função é provar de fato que Deus existe. E às vezes provar por meios universais, ou por meios não apenas escriturísticos, porque a gente já sabe que a Bíblia ela fornece um padrão vivo para o ser humano, isso é regra de fé. Você pode, é óbvio, falar, mas a Bíblia contém erros. Contém algum ponto de tradução, que no momento da tradução foram digitadas algumas coisas, que alguns erros, alguns pontos assim, mas nada que afete a autoridade das Escrituras e o conteúdo central da mesma. Então ela é verdade, do princípio ao fim, com seu conteúdo único. Então ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Agora, nesse aspecto aí de Deus sobre a criação e tudo, a gente consegue revelar Deus por meio da criação, porque a própria Bíblia fala dessa manifestação de Deus por meio das coisas criadas. Isso não é panteísmo, mas é que Deus cria todas as coisas e todas as coisas exaltam a glória de Deus. E a gente vê homens, até no ramo científico, falando dessa grandeza de Deus. Por exemplo, apenas citando Isaac Newton, que ele confirma de maneira implícita a validade do argumento teleológico, quando se maravilhou diante do projeto do nosso sistema solar. Ele escreveu: esse belíssimo sistema, no qual então o Sol e os planetas e os cometas somente podem perceber do desígnio e do poder absoluto de um ser inteligente e poderoso. Então a gente prova, ou pelo menos argumenta, a respeito de conceitos fortes e verdadeiros da existência de Deus, por exemplo, o fato do sistema solar, das coisas que Deus criou, que exaltam a sua grandeza e a sua soberania. Mais 30 segundos. Pode ir. Para mim ou para ele? Não, é o Isaac, para poder concluir o tempo dele. Então, porque como falar da inerrância da Bíblia, isso é óbvio que alguns vão usar da palavra para querer distorcer algum ponto de vista, principalmente no Antigo Testamento, para aprofundar em outros conceitos errados. Isso vai haver pessoas que pegam para afirmar, por exemplo, que Deus é machista, que Deus é homofóbico, que Deus é infanticida, né? Então são conceitos que os homens criam de Deus, não entendendo de fato a veracidade das Escrituras, o conteúdo central das Escrituras e a inerrância das Escrituras, que ela é a palavra que tem transformado milhões de vidas e continuará transformando por todo o tempo.
Passou 4 segundos, cabeça. Esses 4 segundos a mais você pode utilizar. Pode ficar tranquilo. Oi? Então, pode ficar tranquilo. Então, o que acontece é o seguinte. Em primeiro lugar, eu já disse desde o início aqui que eu não estou para provar que Deus existe ou que Deus não existe. Eu só estou para expor o que realmente eu entendo e compreendo. Então, o que acontece? Se eu fosse cristão, e eu não sou, eu teria muito medo de falar que eu entendo, ou se outro não entende, que aquele entende, que eu entendo mais do que aquele outro, porque as pessoas que vão ver a Bíblia diferente do que eu vejo, elas estão erradas, porque não é assim, é do jeito que eu quero. O que acontece é o seguinte, quando você tem, existe no mesmo texto, de muitas outras doutrinas que falam sobre a palavra, pode ter certeza, Isaac. Lá vai ter alguém dizendo que você está falando, não vou dizer mentira, mas palavras levianas a respeito da Bíblia, porque você não entendeu. Eu acho que você se compara a essas pessoas quando você diz isso aí que você acabou de dizer, dizendo que eu nem ia falar sobre isso, mas você disse que pessoas iam usar de maneira equivocada as palavras da Bíblia. Bom, então, nesse ponto, pelo que eu estou entendendo, é só você e quem concorda com você que pode interpretar a Bíblia. Pelo que eu entendi é isso, né? Eu acho que não, né? Eu acho que uma breve lida na Escritura Sagrada, você vai ver que tem, como você disse aí, tem alguns erros, erros grotescos em alguns momentos, tem também, mas eu não ia falar sobre isso não. Mas já que você tocou, eu acho interessante falar sobre isso. Não é só de você não que eu vejo isso, viu? São vários pastores que eu conheço que eles trazem para si o condão de dizer o que é certo e o que é errado da Bíblia. Sabe? Traz o que o dízimo está errado, outro não, o dízimo está certo. Não, ninguém pode pegar dízimo, não, o outro pode. Do Velho Testamento do Novo. Eu acho que isso é de uma prepotência gigantesca. Achar que, como eu na pista, o Júnior também é bacharel em direito, assim como eu. É como se eu falar para ele, Júnior, você não sabe ler o Código Penal, só eu sei. 4 segundos aqui, tá batendo agora. Não, só um instante. Mas pode repetir a sua última fala aí, cabeça, que eu não entendi bem, que você falou muito rápido. É porque foi rápido, né? Então, quis dizer o seguinte na pista, é como se eu chegasse agora, você tem o mesmo arcabouço acadêmico que eu, então, se você pegar para ler qualquer tipo de artigo do Código Penal, você pode interpretar da sua maneira, eu posso interpretar da minha. A gente hoje, nesse ramo, a gente tem o Código... A gente tem o STF, que muitas vezes explica pra gente o que na verdade não está lá, né? Exatamente. Mas eu digo o seguinte, quando a gente vai ler algo que ainda não está explicado pelo STF de maneira errônea, mas quando a gente lê algo e você pensa de uma maneira e eu penso de outra, a gente tem que conversar para saber quem é que está com mais verdade, entre aspas, e não eu dizer para você, não, eu sou pós-doutor em direito criminal e por isso eu sei mais que você, entende? Não, sim, até porque... não é a tônica, lógico, eu estou doido para poder participar aqui também, mas eu vou só mediar. Vai lá, Isaac. Então, quando a gente fala dessa absoluta convicção que a gente tem, não quer dizer que a gente não está aberto para o debate ou para a conversa, né? Mas aqui, como foi proposto, eu acredito que falar sobre ateísmo e teísmo é a gente navegar um pouco nesses conceitos até históricos, conceitos, como eu já falei, de criacionista. Porque se a gente for parar para a Bíblia, no primeiro texto da Bíblia já prova a existência de Deus. Então o teísmo está resolvido aqui. Então a gente vai partir para um campo de debate bíblico, de debate da autenticidade das Escrituras, a gente vai partir para um debate da doutrina do Espírito Santo, um debate da Trindade, o debate do, igual você falou, do dízimo das ofertas. Então eu acredito que o campo então, do teísmo e ateísmo já está resolvido. O irmão já crê na crença em Deus, já acredita, né, na fé no único Senhor e Salvador, porque isso é o meio absoluto que a gente crê, entendeu? Então, mais ou menos esses pontos, como a gente foi proposto esse debate, eu busquei fontes a respeito de algumas evidências nas coisas que revelam a Deus. E se Deus existe e como Deus age, aí a gente vai para as Escrituras. Aí um fato eu acredito que Deus existe, agora eu vou para as Escrituras entender como Deus age. Às vezes Deus nos age conforme eu quero, do meu jeito, porque tem uma coisa que Deus ele é soberano, entendeu? Ele é todo poderoso, essa é a nossa crença em Deus, ele comanda. Então algumas atitudes que Deus teve, tudo com um propósito, tudo culminando assim no objetivo final, que é salvar a humanidade por meio de Cristo Jesus. Cabeça? Oi.
O que é mais agora? Você fez a sua pergunta, ele respondeu a sua tréplica. Ah, é? Acho que você se perdeu aí, viu, Júnior? Mas vamos lá. Eu me perdi? Fala. Foi porque eu tinha feito a pergunta, fiz a tréplica e agora ele fez a réplica. Ou eu fiz a réplica, ele fez a tréplica. Ah, tá. Então vocês me perdoam. Acho que é ele que me pergunta agora. Ah, então vamos lá. Vamos lá, Isaac. Tá, então a minha pergunta é, a sua visão, você acredita ou não em Deus? Só isso, meu objetivo. Então, obrigado pela objetividade, viu, Isaac? O que acontece é o seguinte, eu acredito perfeitamente que Deus não existe, entendeu? Só que o que acontece? Eu não queria trazer a minha crença nem a sua crença para o debate, eu queria trazer fatos e argumentos que fizessem com que sua crença e a minha crença, ou minha falta de crença, ela tivesse alguma credibilidade. Essa credibilidade não com base na Bíblia, porque eu sei que todo mundo que está assistindo, que está ouvindo e assistindo o nosso debate, as pessoas que leem a Bíblia, elas sabem o que as Escrituras falam, elas sabem o quanto Deus é bom para elas aceitam. Tem até algumas passagens bíblicas que eu acho legal, mas se a sua pergunta é tão fácil de responder, eu vou fazer até um desabafo aqui, que eu tenho 4 minutos, né? Então eu vou fazer. É o seguinte, pronto. O que acontece é o seguinte, eu acho bonito na fé cristã, porque é a que eu mais me aproximo. Eu até, um dia desse, eu estava saindo do meu carro aqui, quase que eu piso aqui o meu cachorro aqui. Eita, meu Deus! Aí minha mulher acabou de rir, porque ela é cristã, né? Aí ela disse, rapaz, interessante, como é que você não acredita em Deus, você fala Deus. Eu falo, amor, entenda, eu nunca vou me esforçar a deixar de lado a minha base que eu tive de aprendizado, que meus pais não xingavam. Meus pais, eles o tempo todo falavam, meu Deus, Deus é mais, e esse tipo de coisa. Então, eu não vou me forçar a fazer esse tipo de coisa simplesmente para dizer que eu sou ateu. Muito pelo contrário, eu tento esconder meu ateísmo para as pessoas, porque eu não sou bem visto em nenhum local que eu chego. Se eu chegar no tribunal e o juiz sonhar que eu sou ateu, sonhar com aquele crucifixo gigante atrás dele, se ele sonhar, ele tiver a oportunidade, ele vai sempre decidir contrário a mim. Para vocês, enquanto religiosos, sabem como é ruim você ser perseguido por uma crença, e no meu caso, por uma não crença, né? O que acontece é o seguinte, eu acho bonito, como eu ia falando, os crentes, porque eles dão graça a tudo, os crentes de verdade. O pai morreu, não, isso é obra do Senhor, o filho morreu, é obra do Senhor. Imagine, Júnior Claudiano, se eu chego no enterro do filho da mulher e chego lá para ela e digo assim, rapaz, seu filho morreu, mas não se preocupe não, que ele vai virar poeira e logo, logo vai ser a senhora, porque é assim que funciona na vida na Terra. Ela vai me odiar, capaz de ela me dar um murro. Mas se eu chegar para ela e dizer assim, não se preocupe não, que Deus escolhe o justo para lutar pela gente lá de cima, virou um anjo, ou então, não, Deus, os melhores Deus escolhe primeiro. Esse tipo de coisa, esse tipo de fala que eu sempre ouço. O meu pai faleceu, todo mundo vinha me abraçar há 17 anos atrás, e me abraçava, não se preocupe não, que Deus levou ele para um lugar melhor. Só que o que acontece? Aquilo ali não me confortava em nada, era melhor que um amigo chegasse, me abraçasse e dissesse assim, eu te amo, como eu faço com meus amigos, como eu faço com minha família, como eu faço com minha filha, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, esse Deus, que eu queria ter esse Deus para mim, para conversar comigo quando eu estivesse em apuros, eu estou fazendo aspas aqui mesmo que ninguém esteja vendo, mas quando eu estivesse em apuros, ele seria de muito bom grado para mim. O que acontece é o seguinte, eu já busquei em todos os lugares, inclusive dentro do meu coração, e não encontrei. Eu não acho justo comigo, nem com quem está ao meu lado, eu ir para a igreja simplesmente por ir, entendeu? Ou então, na dúvida, eu vou para a igreja, porque eu sei que não existe, mas se existir, eu posso estar salvo, entendeu? Eu não sou assim. Eu sou muito justo comigo mesmo. Eu acho que o maior erro que eu posso cometer é enganar ou tentar enganar a mim mesmo, porque isso não tem volta. Então, qual que é a grande questão? O meu objetivo aqui, como o debate ateísmo e teísmo, novamente reforça o tema, é falar um pouco dessa fé que a gente tem na existência de Deus por meio científico, sim. A gente pode usar alguns autores que falaram a respeito de como funciona a organização da vida, da existência, que conseguem sim
trazer bases, argumentações, que quando a gente analisa, a gente percebe que é um criador por trás disso. Por exemplo, eu quero contar aqui bem rápido, dá tempo? Quantos minutos que eu tenho? Você tem 1 minuto e... 2. William Paley, em 1743 e 1805, que tornou famoso o argumento por meio de sua declaração de muito bom senso de que todo relógio implica a existência de um relojoeiro. Imagine que você está caminhando por uma floresta e encontra um Rolex cravejado de diamante jogado no chão. Ao que conclusão você chega em relação a esse relógio? Ele foi criado pelo vento ou pela chuva? Pela erosão ou por alguma combinação de forças naturais? É claro que por nenhuma dessas opções. Então, a respeito dessa visão teísta, eu tenho por certeza que nós somos criados, nós não viemos a partir do nada. E isso já é uma convicção para a gente entender que há um significado na nossa existência, porque nós fomos criados para algo, criados para realizar algo. Então, a mentalidade, o nosso gênio, o nosso DNA, a nossa célula, tudo remonta assim uma mente e inteligência para produzir tudo isso. Isso não é algo aleatório, como muitos ateus alegam, como a teoria aí do evolucionismo, que o homem evoluiu a partir do nada, o mundo surgiu a partir do nada. Então, essa concepção, eu estou até lendo um livro, já até indico como é que é o nome do Dr. Ricardo, que é um livro muito interessante do Norman Glaser e Frank Turek, onde ele fala, não tenho fé suficiente para ser ateu, um livro da teologia Vida Acadêmica. É um livro interessante e intrigante, onde vai trazer esses parâmetros para a gente com base em algum aspecto até da natureza e biologia. Cabeça. Então, o que acontece é o seguinte, eu posso trazer diversidade ao nosso debate, só que eu não seria justo com vocês, Isaac. Porque o que acontece? Tem um escritor que é ateu ferrenho, que o nome é Richard Dawkins, que os 3 livros que eu li dele, ele traz muita coisa baseado em muita coisa que ele mesmo estudou e ele mesmo pesquisou quando ele é doutor, né? Na verdade, pós-doutor. O que acontece é o seguinte, não vale a pena a gente trazer esse tipo de conhecimento, como no livro dele, Deus um Delírio. Por que não vale a pena? Porque são fragmentos de texto que ele pega para provar que Deus não existe, que para mim não provam, entendeu como é? Por mais que ele tenha base científica, por mais que ele saiba o que ele está falando. O que acontece é o seguinte, a gente não pode trazer para o debate algo de alguém, só porque aquela pessoa tem um arcabouço acadêmico gigantesco, como é o caso desse doutor, eu não vou trazer ele para o debate, porque eu acho que esse tipo de argumentação é argumentação absoluta. Essa argumentação eu não posso dizer, porque ele é pós-doutor, ele sabe mais do que você ou mais do que eu, entende? Eu prefiro fazer com que nosso debate seja um debate mais científico, baseado no que nós estudamos e o que nós podemos apresentar, e não do que nós trazemos, que os outros trazem para nós, entendeu? Como eu gostava sempre de conversar com o Júnior a respeito de alguns filósofos, e na maioria dos filósofos, isso os grandes de renome, né, Schopenhauer, Thomas Hobbes, esses grandes, eles sempre traziam no final que o homem era ruim. Então, veja só como é que eu fico trancado numa jaula quando eu vou falar de ateísmo. Eu tenho que tomar cuidado quem eu desperto para o ateísmo, porque tem pessoas que só conseguem ser boas se tiverem medo de Deus, entendeu? Tem pessoas que não conseguem serem boas simplesmente por gostar de fazer o bem ao próximo, entendeu? Como eu trouxe aqui mais cedo, falando com você agora, que tem gente que está lá na igreja com medo de Deus mandar para o inferno. Rapaz, você ouvinte que está me ouvindo agora, saiba o seguinte, se você está indo para a igreja porque você acha que Deus vai te mandar para o inferno, por mais que Deus exista, você é uma pessoa má, entendeu? Você é uma pessoa má, e digo isso de forma bem incisiva, porque você tem que frequentar as igrejas, porque você gosta de ouvir o testemunho das pessoas, você gosta de ver como Deus muda as pessoas, como Deus faz com que as pessoas mudem, que tenham uma vida melhor, e não porque você tem medo de ir para o inferno. Não dê esmola pensando que Deus está lhe olhando, entendeu? É isso que e o meu maior medo no ateísmo é justamente isso, trazer esse tipo de posição, eu converter essas pessoas e essas pessoas ficarem piores,
Porque imagine com o medo irracional que as pessoas possuem de Deus, se elas já são más, imagine se elas não tivessem esse medo. Só imagine. Fica essa reflexão para vocês. Muito obrigado. Então, de fato, né, como você mesmo falou, de Richard Dawkins, e houve vários escritores, né, que falaram a respeito também da existência de Deus em combate a esse pensamento do Dawkins, entendeu? Que foi um pensamento que no ramo científico foi também muito questionado, nem todos abraçaram a mesma visão, né? E como tem o Delírio de Deus, existe um autor, Lennox, que escreveu o Delírio de Richard Dawkins, mostrando assim que ele estava ali não querendo provar que o ateísmo seria talvez a melhor via, mas ele estava querendo erradicar o cristianismo. Ele está querendo falar que Deus para nada presta, para nada serve no seu livro, como se Deus fosse uma imaginação de pessoas infantis. É isso que ele vai adotar na leitura do seu livro. Então, eu acredito que a gente analisando esses fatos, desses outros autores, é importante tanto para a gente entender essas cosmovisões diferentes, modo de enxergar o mundo diferente, porém, olhando para a nossa própria existência, a gente entende de fato esse argumento que você usou, que de fato a gente é mau. Todo ser humano já nasce a inclinação do erro, do mal. Isso é bíblico. Isso a própria Bíblia nos diz que nós nascemos inclinados ao erro. Nós nascemos inclinados à maldade. E é interessante que Deus, vamos falar agora da maneira subjetiva, da experiência particular, Deus, pelo menos quando Ele vem em nossas vidas, Ele transforma o nosso coração. Então nem sempre é pelo medo, nem sempre simplesmente é só por esse aspecto. É uma transformação de Deus no nosso entendimento. Porque ter medo é uma coisa, temor é outra. Muita gente que tem medo de várias coisas, do bicho-papão, lobisomem e de tantas outras coisas. Mas de Deus a gente tem que temê-lo pelo seu poder e soberania. Cabeça. Porque, não, agora já foi minha tréplica, Matheus. Você está se perdendo, viu? Alô, tá ouvindo? Acho que agora é a pergunta de Isaac. Rapaz, é porque eu tô tentando, a live tá um pouco travada, eu tô tentando ver com o operador aqui, eu tô acabando me perdendo aqui no que diz respeito à sequência. Mas vai, Isaac. Ainda bem que tem você que é honesto, que respeita a opinião do outro. Tá, obrigado. É eu que pergunto? Sim. Olha só, doutor Ricardo, na sua visão, como é que você encara aí o evolucionismo no aspecto do criacionismo? Só essa pergunta, meu irmão? Como você encara e explica e aplica a visão do evolucionismo em relação ao criacionismo? Pronto, posso responder? Eu vou marcar aqui o tempo aqui. Pode responder. Posso ir? Pode. Pronto, então, o que acontece? Eu sou adepto ao evolucionismo, né? Só que o que acontece, Isaac? Muita gente tem um tipo de ponderação que você não fez, eu já lhe parabenizo de agora, que você não fez aquela pergunta, vem cá. Na física a gente sabe que nada acontece do nada, nada sai do nada. Então como é que o nada aconteceu do nada, velho? Esse tipo de indagação aí é indagação inútil. Por que inútil? Porque ela não vai chegar a lugar nenhum. Porque diferente das religiões, não estou colocando só o cristianismo, quando nós não sabemos de algo, nós, quando eu digo nós, é pessoas que creem mesmo que eu. Quando nós não sabemos algo, a gente não tenta explicar de maneira, digamos assim, lógica, não. Entendeu? A gente só diz assim, não, a gente não sabe por enquanto, entendeu? Sobre o evolucionismo, eu acredito na expansão do universo, acredito na observação, acredito no Big Bang e acredito que foi assim que tudo não cronologicamente fácil de entender, porque até hoje ainda se tem um chamado elo perdido, que é quando que tem muita gente que acha, né, que o macaco gerou o homem, né, que é outra pergunta idiota, desculpe aí de vocês se vocês já fizeram isso, não estou dizendo que vocês não são idiotas, eu estou dizendo que quando vocês vão ver o tipo de pergunta, vocês vão ver que não tem sentido. Por exemplo, se o homem saiu do macaco, por que o macaco não se torna homem de novo, entendeu? Porque a ciência não diz que o homem saiu do macaco, entendeu? São as pessoas que não entendem nomenclaturas como primatas. Então, sobre essa explicação que você me pediu, é basicamente isso, Isaac. Eu entendo que a gente, até hoje, né, nós evoluímos. Eu fui operado com apendicite, resto de evolução. E a evolução, para mim, é algo
fácil de entender, sabe? E fácil de explicar. É só que é um pouco mais difícil do que você ter a emoção. Meus 2 minutos para responder é difícil mesmo. Né? Não. Meus nobres, mas veja, cabeça, foi, como eu havia dito, o programa aqui ele vai até às 7 horas, o debate já são 7h06, Isaac tem compromisso em estar indo fazer uma abrir o culto lá, entendeu? E aí eu vou abrir espaço agora já para as ponderações finais, entendeu? E aí eu quero dar ao Isaac 5 minutos para as ponderações dele finais, e depois 5 minutos, cabeça, para as suas ponderações finais, e nós estaremos marcando um outro dia para poder dar continuidade a isso. Inclusive, o debate, eu percebi que até o momento foi interessante, alguns momentos para mim também, entendeu? Em ambas as falas tive pontos confusos, mas é pouco tempo demais para poder tratar de um tema tão complexo e tão amplo. Isaac. Tá, faço minhas ponderações, fazendo observação do livro, como eu estou meditando dele, não tenho fé suficiente para ser ateu, faço a indicação dele, para a gente, que vocês, tanto os ouvintes que têm alguma dúvida a respeito da fé cristã, dessa relação do evolucionismo, criacionismo, de como há essa convicção e certeza interiormente por meio de fatos externos. E também um comentário breve sobre ele, não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu acho interessante a maneira que Norman Glaser ele vai abordar esse livro, falando então de provas, porque tanto você acredita no ateísmo, você tem que pegar as teorias tanto do Big Bang, do evolucionismo, essas teorias aí da qual, como originou a vida, como ela surgiu, e analisar elas e colocar sobre uma balança. E ali você entendendo como a vida ela é algo tão perfeito, tão assim, sem falha, sabe? A gente entende que o ciclo da vida que existe não tem como ser simplesmente obra do acaso. Eu acredito que o acaso não tem poder de criar nada. O nada cria. Nada se surge do nada. Então, nesse ponto de vista, o autor ele fala dessa base pro ateísmo, para a pessoa acreditar na descrença, mas também fala da base teísta, de como a gente pode afirmar ou acreditar na convicção do nosso Deus e na palavra de Deus e tudo mais. E eu acho interessante essa abordagem que eu preciso ter mais fé para acreditar no ateísmo do que no cristianismo, porque o ateísmo deixa muito mais lacunas do que o cristianismo. Por exemplo, explicar a complexidade do ser humano, de uma célula, simplesmente eles limitam a explicação simplesmente na evolução, como se a evolução explicasse todos esses conceitos. De fato, o próprio termo já diz, é teoria da evolução. Então eu analiso a teoria da evolução, teoria do Big Bang, e analiso sim as teorias sobre a existência de Deus, coloco na balança e preciso entender qual delas vale mais, qual das posições é mais, assertiva de fato. Então, não tenho fé suficiente para ser ateu. Ele vai abranger essa questão e nos mostrar que precisa ter mais fé para ser ateu, porque o ateísmo deixa muito mais lacunas à beira, ao sofisma, ao ar, do que o teísmo. Porque o teísmo comprova que nada surgiu por acaso, que precisou de um arquiteto inteligente para projetar, para criar e para governar todo o universo. Então Deus assim fez, criou o ser humano, e desde a pequena partícula do homem, que é a célula, é um organismo extremamente complexo, não é algo fácil, não é algo que o nada possa simplesmente gerar de maneira aleatória e por meio da evolução. A evolução, ela não explica, por exemplo, como surgiu a primeira existência, a primeira vida. Até hoje, por isso que o termo diz teoria da evolução, nada é provado de fato, por isso é analisar as teorias e entender qual melhor se encaixa na nossa realidade e no nosso ponto de vista. Amém. Cabeça, os 5 minutos para você, meu nobre, eles não irão valer, tá? Você pode ter um tempo de até mais do que 5 minutos, uma vez que não, mas sua opinião que fosse bem breve mesmo. Não, veja, porque a pessoa que nós estaremos fazer o bate-papo, que seria o pastor João Carlos, pastor e vereador, ele me mandou um vídeo aqui falando que não vai dar para ele poder comparecer. Então nós vamos segurar pelo menos 30 minutos aí do programa das 7 às 8 para o próximo programa, entendeu? Ou para quando assim nós tivermos a oportunidade. Então, meu nobre, pronto, meu irmão.
considere suas ponderações, o tempo que você julgar necessário. Isaac, muito obrigado pela sua presença aqui. Você com certeza irá voltar, mas para nós fazermos um bate-papo também, entendeu? E mais outros temas para nós podermos debater também, tá? Me sinto orgulhoso, como te conheço há um tempo já. Você sempre me fazia raiva em todos os debates nossos, vindo com... Eita, meu Deus do céu, e estou vendo que você está evoluindo, está crescendo no conhecimento, espero que na graça também. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Valeu, meu nobre. Cabeça, considere o tempo que você julgar necessário. Lá vou eu, meu irmão. Então, muito obrigado de antemão, por você ter me dado esse espaço aqui para falar um pouco, né, sobre o que eu penso. E obrigado também a Isaac, por mais que eu tenha falado que ele não tinha usado o argumento que eu tinha falado, que eu parabenizei ele por ele não ter usado, ele usou no final das considerações finais. Ele também falou sobre, é até bom, né, as considerações finais serem depois da minha. Ele também falou sobre a teoria do evolucionismo ser só a teoria. Cabeça, só um instantezinho. Cabeça, só um instantezinho que o Isaac esqueceu de fazer outra coisa aqui. Tudo bem. De novo. Doutor Ricardo, cabeça. Ricardo, também queremos agradecer por esse bate-papo, por esse diálogo. Eu falei com o Júnior, o tempo é muito pouco, não dá para a gente ponderar alguns aspectos mais precisos, mas foi bom e que possamos ter mais oportunidade de conversar. Valeu? Obrigadão, obrigado a todos os ouvintes. Que Deus possa abençoar a todos. Abraço. Tchau, tchau. Amém. Pode continuar. Cabeça. Posso continuar na pista? Sim. Júnior? Sim. Júnior, tá me ouvindo? Estou perfeitamente, meu nobre. Vai lá. Posso falar? Pode. Então, aí o que acontece? Sobre ele falou que é uma teoria, então você sabe que eu perderia, eu acho que o seu programa inteiro só explicando o que é uma teoria. Não é algo, por exemplo, eu chego agora para vocês, ouvintes, e digo o seguinte, a mula sem cabeça existe, isso é uma teoria. Não é uma teoria isso. Uma teoria, para ela ser considerada teoria, ela precisa de passar por muitos cálculos matemáticos para que ela consiga chegar nesse patamar. Mas, tirando disso, eu tenho 3 livros também, ele colocou um livro, né? Mas eu vou colocar 3 aqui, se vocês, ouvintes, puderem ler pelo menos um deles, vocês vão... Eu não queria que vocês lessem, porque são livros que trazem bastante dúvida. Eu acho que a dúvida afasta de Deus, e a última coisa que eu queria era me afastar de Deus enquanto eu estava com ele. O livro é Deus no Delírio, de Richard Dawkins, O Gênio Egoísta e O Relojoeiro Cego, ambos de Dawkins. São livros que trazem pontos de vista diferentes, e assim como é na religião, ou assim como é na vida, na religião não pode ser diferente. Para você saber se você está no caminho certo ou não, você precisa beber de várias fontes. Você precisa ouvir várias pessoas. Você precisa entender outras fés. Você precisa sair da sua zona de conforto. Entendeu? Eu conheço o Júnior, eu tenho certeza que ele já buscou tudo que ele poderia ter buscado para saber se realmente é isso, porque eu sei que ele não é um homem que se engana. Ele é um homem íntegro. Então, eu entendo que ele já buscou esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento. Então, você que está dentro, que está em casa ouvindo esse debate, né, que para mim foi um diálogo bem tranquilo, mas esse debate, que você busque mais Deus, sabe? Vá atrás de Deus, assim como eu fiz. Não precisa você virar ateu, só precisa você indagar, só precisa você perguntar. É só você saber que você não está simplesmente acreditando, você está sentindo. Eu não consegui sentir, mas com você, com certeza, pode ser diferente. Então, eu digo a vocês que nunca, quando vocês estiverem perto de... Quando vocês se virem muito longe de Deus, tente o máximo se apegar, porque é um caminho sem volta. Hoje eu me sinto bastante, assim... Tente o quê? Triste por não acreditar. Não entendi. Você falou, nunca tente o quê? Eu não entendi. Nunca tente se afastar de Deus. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Sempre tente buscá-lo mais. E sempre quando você tiver alguma indagação para ser feita, faça para você mesmo e vá buscar o conhecimento dentro de você. Entendeu? Eu sei que Júnior é um cristão ferrenho e crê muito na Bíblia, mas um dos motivos de eu ter me tornado ateu foi justamente o estudo da Bíblia. Pode ter sido de maneira errônea, como colocou aqui Isaac,
Mas é isso, né? O que eu posso fazer é ler, interpretar e tentar buscar, como eu tentei buscar, da minha maneira. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Não graças ao ateísmo, muito pelo contrário, graças à mudança que a gente vai ter na nossa vida, né? Eu tive um filho e tal. Eu conheço muitas pessoas que já chegaram para me dizer, isso é até bom eu falar aqui, chega para mim, rapaz, eu já vi que todo ateu que eu conheço é inteligente. Eu tenho muitas pessoas da minha roda de amigos que falam isso. Isso é mentira, porque existem muitos cristãos inteligentes. Eu conheço muitos cristãos inteligentes, amigos meus, e na pista é um desses. Mas o que acontece? Pelos ateus ser minoria, ser muito pouco, então, às vezes você conhece um ou outro que tenha lido 1 ou 2 livros, que isso não diz nada você ler livro. Eu já li diversos livros, mas isso não me diz nada. Eu poderia ser uma pessoa muito pior do que eu sou hoje, simplesmente sendo, e não por ter lido ou deixado de ler. Então, não que esse seja um programa para deixar recado nem nada, mas o conselho que eu dou a vocês aqui, de um amigo, de um pai, de um filho, de um irmão, é o seguinte: nunca tentem se afastar de Deus, porque é um caminho sem volta. Entendi, cabeça. Você tem algum compromisso agora? Eu queria aproveitar aqui mais. Não, na verdade não, Napista. Pode falar aí. Entendeu? Então, você trouxe o conceito de ateu protestante, eu até entendi. E na verdade, se eu entendi mesmo o que você quis trazer aqui, é que ateu protestante seria aquele que não crê na existência de Deus. E o nome protestante entra nisso pelo fato de tentar convencer outras pessoas do seu ateísmo. É isso aí que você quer dizer? Então, é exatamente isso que eu quis dizer. Se eu não coloquei de maneira mais clara, me desculpe, mas foi exatamente isso que eu quis dizer. Você falou até melhor que eu. Entendi. Cabeça, e quando eu disse ali que eu estava doido para poder participar também, mas o meu papel aqui nesse debate foi mediar, até porque tinha um debatedor representando o teísmo e tinha outro debatedor representando o ateísmo, que no caso é você. O tema desse debate, é claro, é teísmo versus ateísmo. Eu gostaria que você me dissesse para nós o que significa teísmo para você. Rapaz, é porque teísmo é uma matéria, né, que é relativamente nova, que até um tempo não tinha nem, que hoje tem o bacharelato, né? E aí o que acontece? É o estudo de uma existência divina, onde você vai, com base filosófica, com base histórica, vai tentando agregar tudo a esse tipo de fé. Então, o que acontece? Quando a gente busca esse tipo de fé, a gente fica cego para determinadas coisas que acontecem. Então, não estou dizendo que todos que estudam teologia, eles estão cegos, não me entenda mal. Eu só digo o seguinte, que eles geralmente enxergam o que querem enxergar. Entendeu, na pista? Eu trazendo mais uma vez aquele debate que a gente teve político, é justamente aqui, é basicamente aquilo. Você acredita naquilo que você quer acreditar, enquanto você não busca fontes diferentes daquelas que você tem ali na sua frente, você vai acreditar naquilo. Então, eu entendo, assim como qualquer um que vai estudar teologia, que não tem como você provar a existência de Deus, só que também não existe meio de você provar a inexistência de Deus. É um debate frutífero, para quê? Para que nós possamos expressar nossos pensamentos, nossas ideias a respeito do assunto, mas é algo infrutífero para crescimento pessoal, entende? Porque eu querendo provar que você tem 1,90 m e você querendo me provar que você tem 1 metro ou 2 metros de altura. Então, eu acho que é muito pela incredulidade minha e pela sua fé, entendeu? Exato. Então, meu nobre, mas o ponto que eu estava querendo aqui, e como eu disse, eu vou aproveitar esses minutinhos com você, ou você tem de fato algum compromisso mesmo agora? Não tenho não, só vou buscar minhas 8 horas, que eu pensei que ia ser até 8 horas quando você me falou no primeiro. E aos nossos, pelo menos uns 10 minutinhos aí, e aos nossos ouvintes, você que quer fazer alguma pergunta para o nosso doutor Cabeça, você pode estar mandando a sua pergunta por Telezap da rádio. Fala para nós aí, abençoado, qual que é o Telezap da rádio? Aí, está aí na tela, é 999-860939. Então, Cabeça, veja, eu vi você questionar em algum dado momento aqui sobre a questão do debatedor, no caso do Isaac, ele está usando a Bíblia para poder fundamentar as suas respostas. Procede?
Eu não lembro se foi assim na pista. Eu acho que não foi na rua. Eu acho que foi o seguinte, eu acho que eu falei para ele que não seria frutífero ele falar da Bíblia e eu falar sobre a Bíblia, porque é algo que não tem como eu provar que é mentira ou que é verdade. Entendeu? Ele não falou não. Entendeu? Aí depois que a gente entrou em outra discussão, mas não teve esse detalhe não. Então mas foi basicamente isso que eu falei. Entendi. Deixa eu deixar então aqui claro, até para os ouvintes também, para você, eu acho que nós já conversamos sobre isso outras vezes, salvo me engano, mas deixa eu deixar claro, porque veja, é quase que impossível, porque você crê que Jesus ele existiu fisicamente, sim ou não? É porque não tem prova material, entendeu? Não tem prova material. O que acontece é o seguinte na pista, deixa eu só te interromper um pouco, por favor. Sim? Quando eu falei sobre a gente discutir sobre teísmo e ateísmo, o que acontece? Aí a discussão que eu tive com Isaac foi basicamente o seguinte, foi cristão versus ateu, pô. Entendeu o que eu quero dizer? Isso. Mas você sabe por então, o que acontece? Era para ser diferente o debate, era para ter dito, é cristão versus ateu, porque aí eu ia usar a Bíblia. Você está entendendo como é? É porque o teísmo também, ele é um conceito multiforme, mas um desses conceitos do teísmo, ele está arraigado dentro das religiões monoteístas, isto é, que acreditam em um único só Deus. Salvo o meu engano aqui agora, que não me vem à memória também, a única religião, de fato, propriamente dita, que apresenta um Deus, né, é só o cristianismo. O hinduísmo apresenta vários, apresenta Shiva. Na verdade, os muçulmanos também só acreditam no Deus, né? Os muçulmanos também acreditam em um Deus. Os muçulmanos, nada mais... E o judaísmo também, né? Exatamente. Os muçulmanos, ele é muito próximo ali do judaísmo, porque são os descendentes de Isaac, entendeu? O filho de Abraão com a concubina de Sara. Então, o que acontece com isso tudo? Eles creem no mesmo Deus ali revelado no Antigo Testamento, entendeu? Forma doutrinária diferente. Por quem? Por nosso Muhammad, né? Mais conhecido como Maomé. Sim, não. A diferença vai entrar a partir daí. Eles não acreditam em Cristo, em Jesus, conforme os cristãos acreditam. Eles acreditam, então, na existência de Maomé, que também não foi um tipo de Cristo, foi um profeta, entendeu? Que foi determinante para a ocasião da fé deles. Tá? O bom de você falar com pessoas esclarecidas, como é o seu caso, é justamente isso na pista, porque a gente não precisa desenhar alguns tipos de coisa, entendeu como é? Então, o que acontece? Quando a gente traz essa ideia de Muhammad, a gente vê que eles creem basicamente na mesma Bíblia que você crê. Exato, entendeu como é? Mas você vê que são interpretações totalmente distintas e tem esse detalhe também, que eles eles creem que Jesus existiu, mas foi um ser humano como qualquer outro, né? Sim. Agora vê, aí que tá, eles não acreditam na existência de Cristo. Para eles seria o Maomé aquele que veio, entendeu? Mas não como conotação de Deus. Isso, não, mas é isso que eu estou falando, porque assim, vê só, tem algumas escrituras que são chamadas de apócrifos, né? Sim. Que dizem que Jesus realmente existiu, mas que Jesus não era santo nem nada. Tanto é que o que eles trazem muito é que Jesus não tem nenhuma passagem bíblica, entendeu? Que ele escreveu, entendeu? Entendi. Então eles trazem isso como uma verdade absoluta, como é em qualquer outra religião. Sim, entendeu? Quando eu falei sobre os tipos de religião, os tipos de conhecimento, eu trouxe para você os 4 tipos de conhecimento, que todos os conhecimentos derivam desses, e nesses 4 tipos de conhecimento tem o conhecimento religioso, que ele é implacável, entendeu? Ele é indestrutível, entendeu? Porque o que acontece, na pista, o que acontece quando você tenta matar o Papa? Ele fica mais forte ainda, por mais que ele morra, a ideia vai continuar e aquilo fortifica. Toda vez que você atenta contra a fé de alguém, aquilo fica maior, porque a fé é algo que é inerente à alma. Imagine você ter algo pregado na sua alma, entendeu? É mais forte do que o consciente. Então, o que acontece é o seguinte, esse tipo de discussão é infrutífera, como eu disse há pouco, não por conta de que a gente não possa esclarecer algumas coisas que nós pensamos, e sim pelo fato de que não tem como eu pegar a sua alma e arrancá-la, entendeu? Entendi, porque o ponto forte da crença, eu vou falar propriamente do cristianismo, que é onde eu estou inserido e tenho maior propriedade para assim dizer, mas o ponto forte da crença é exatamente a fé.
Foi a experiência que você alega não ter tido, eu e tantos outros assim tiveram, e essa experiência nos conduziu aos caminhos da Bíblia Sagrada. Por quê que nos conduziu ao caminho da Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia Sagrada, olha só, o mundo ocidental ele conhece Jesus por aquilo que está revelado nas Escrituras, que foi o Novo Testamento, que foi transmitido de geração em geração, até que Roma ele proibiu a perseguição aos cristãos e passou, infelizmente, futuro depois, a perseguir as outras. Mas veja, então, a ideia que nós temos de Cristo, ela está revelada nas Escrituras. Então, como que eu vou crer em parte da Bíblia? Não, isso aqui eu vou escolher acreditar, entendeu? Porque isso aqui eu estou curtindo, só que isso aqui eu já não vou crer porque isso aqui eu não curto. Então, não dá. É até incoerente quando nós falamos de fé, nós falamos de uma questão que ela é subjetiva, porque é inerente a cada um, mas o cristianismo, ele observa a fé como uma questão objetiva. O cristianismo, ele observa a fé como uma questão líquida e certa, porque sem essa fé, nada seria possível de acontecer. Há pouco você falava também acerca da salvação. Veja, o maior bem que um cristão ele pode ter revelado também na Bíblia Sagrada é a salvação. E a palavra temor, ela tem a duplicidade, ela significa respeito e medo. E eu entendi que o que você quis dizer, e eu já vou encerrar por aqui, para poder te liberar também, cabeça, mas o que você quis dizer é o seguinte: o ser humano tem que ser bom por uma questão de evolução pessoal, e não ser bom pelo simples fato de que Deus o pode punir, ou porque teve um encontro com Deus. Não é isso que você quis dizer, ou não? Exatamente. Não, você está perfeito nas suas palavras. Eu concordo com tudo que você disse, mesmo não compartilhando dessa fé que você tem, mas é exatamente isso que eu quis dizer, não, que eu disse, né? É que as pessoas que elas precisam ser pessoas boas porque elas querem ser boas, entendeu? E não por ter medo, né? Imagina, se minha filha, ela não, sei lá, não bate na mãe dela porque ela sabe que eu vou bater nela. Isso aí não é respeito, né? Isso aí é simplesmente medo, mas transvestido de tentativa, né? Por conta do medo não sucedida, né? Não concretizada. Entendi. Então, o ponto que o cristianismo mostra, ele corrobora com aquele autor que você trouxe, que eu até esqueci o nome dele. Quando fala que o ser humano é mau, a Bíblia diz de fato, que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um só que busque a Deus. Então, o enredo da vinda de Cristo foi exatamente isso. O homem abriu a abertura do pecado ali no Jardim do Éden, e isso eu estou falando na concepção de fé cristã, tá bom? Então, o homem, através de Adão, o pecado entrou no mundo, e desde então o homem só veio afrontando a Deus com seus pecados, delitos, e se afastando cada vez mais. Por isso que Cristo veio e morreu na cruz por nós, para que através dele a dívida que nós tínhamos com Deus por causa do pecado em Cristo fosse paga, e tão somente pela graça e por meio da fé nós fôssemos salvos por intermédio da nossa confissão a Deus. Por que eu estou dizendo isso? O que o Evangelho ele demonstra e apresenta também, além de uma novidade de vida, é um freio às paixões mais perversas do homem. E eu não estou aqui dizendo, cabeça, de momentos em que Roma, em que aquela religião, que até um Estado hoje ali na Itália, usou do pretexto da fé para poder perseguir e enredar outras pessoas no sentido da violência, fisicamente, entendeu? Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido do que a fé ela provoca nas pessoas e o que a Bíblia mostra para nós. Ou seja, o Evangelho nos traz novidade de vida. Então, eu não vou, exemplo, toda conduta pecaminosa que eu citar aqui agora, cabeça, só um instante, e aí você já fala, mas toda conduta pecaminosa que eu narrar aqui agora, ela não vai de fato, eu não estou dizendo que é impossível que um cristão caia nelas, não, porque a Bíblia não diz isso. Nós estamos sujeitos à queda, nós estamos sujeitos a cair, só que a grande diferença é que o cristão, ele é um pecador com Cristo. Então, a partir do momento que ele se arrepender e largar a prática, ele obtém o perdão de Deus. Mas vamos lá, eu ou um cristão de fato verdadeiro, ele não vai adulterar, não vai matar, não vai furtar, não só para não trazer um prejuízo à pessoa e à sociedade. Porque nós temos um Deus também que, embora ele é amor,
Todavia, isso tudo que eu estou dizendo é o que a Bíblia diz, que é como de fato eu estou trazendo. O nosso manual de regra de fé e conduta está lá. Mas então, tão somente nós não vamos deixar de fazer isso, e aí em algum dado momento nós podemos fraquejar e ter essas condutas, mas nós não vamos deixar de fazer isso simplesmente para não ocasionar um prejuízo a alguém ou à sociedade, mas também porque isso é afronta a Deus. E ter medo agora no sentido de fato, e você está certo ali na sua colocação, no sentido de temor, de fato agora, em uma da sua duplicidade, que é ter medo daquilo que Deus, da mão de Deus, ela pesar sobre nós. Nós acreditamos no Deus da misericórdia, mas também acreditamos que tem que existir um certo tipo de constrangimento, espiritualmente falando, para aquela conduta que aquele cidadão, que aquela cidadã teve, entendeu? Para que assim ele possa sentir o peso do mal que ele está fazendo, não só à sociedade, mas também contra Deus, e assim, de fato, o arrependimento genuíno ser gerado. Entendeu? Entendi. O que tem um filósofo que eu estava aqui na minha cabeça, se era Voltaire, não lembro quem era, mas pode pesquisar na internet e depois você vai ver, que diz que no futuro nós não teremos psicanalistas nem psicólogos, mas padre a gente vai ter. Mas não é porque o padre é melhor do que os outros, é porque na religião, isso que eu estou trazendo agora no catolicismo, né, que também é um cristianismo, o padre tem o condão de perdoar. E na Bíblia, eu não lembro de passagem que vinha dizendo isso não, né? Então, o que acontece? Você chega lá para se confessar, você fez algo que você tem vergonha, né? E aí, que é basicamente isso, você vai lá e confessa para o padre manda você rezar 50 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, e você está livre. Enquanto você vai para um psicólogo, para um psicanalista, para você tentar resolver os seus problemas internos, e esses problemas internos são coisas que são passados de muito tempo, né? Porque você sabe que tem outro também filósofo, psicólogo, que diz que nós passamos a vida adulta resolvendo os problemas da infância. Então não tem como um padre simplesmente ungir você e tirar seus problemas de dentro de ti, né? Então o que acontece? As pessoas, também tem um colega psicólogo que ele me falou que, e eu já sabia disso assim, de maneira bem abstrata, mas ele me falou, Léo, as pessoas querem ir para o psicólogo, só que elas se sentem acuadas quando elas começam a conversar e veem que nós não somos um local onde eles possam se servir, se banquetear de fazer coisas erradas, e a gente só bate na cabeça e dizer que tá bom, não. Entendeu, Júnior? A pessoa, você está dizendo, teve um caso mesmo que a mulher estava... eu não conseguindo sair de casa para trabalhar, o psicólogo disse, rapaz, você tem que tentar, faça alguma coisa, tente se movimentar, mas eu não consigo. As pessoas não querem isso, não querem enfrentamento ao problema. As pessoas querem que você chegue lá e diga assim, não, Deus vai lhe ajudar, fique tranquila, Deus vai lhe ajudar. Mágica. E eu sei que na própria Bíblia vem dizendo que você tem que fazer a sua parte. Esforçar, entendeu, ânimo. Então o seu esforço ele tem que ser acentuado. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas, elas gostam do comodismo, entendeu? E como você está trazendo aí, nem o próprio evangelho vem trazendo, né? Que esse comodismo trará bons frutos. Positivo. Então, nós queremos, então, agradecer. Eu quero te agradecer, Cabeça, por ter disponibilizado seu tempo, para ter feito esse debate, que foi um bate-papo, na verdade, conosco. Tá bom? Com certeza você estará aqui em outras vezes, em outros temas também, entendeu? Até para que determinadas dúvidas bíblicas suas, que também podem representar as dúvidas bíblicas de muitas pessoas, ser esclarecida também no âmbito desse programa. Te agradeço, meu nobre, meu amigo, alguém que eu tenha aprendido a amar no contexto desses 4 anos aí que nós temos, que nós nos conhecemos e temos tido essa amizade sincera, coisa de um ajudar o outro, no sentido de estudo, no sentido de questões financeiras também, tá? Eu quero te agradecer mais uma vez, tá bom, Cabeça? E espero que você tenha sentido que você teve total liberdade para expor aquilo que você acredita. Não, com certeza, eu só tenho a agradecer e eu já ia falar para você, olha, na pista, quando tiver algum
papo sobre direito penal, você me chama, velho. Com certeza. Vai ter papo de direito penal no Crente Sincero, já pensou? Nos debates aí que nós já tivemos, direito penal perdi, direito constitucional perdi. Não tem como, só dá para ir lá no direito civil mesmo. Aqui, muito obrigado, meu querido, pela sua presença aí, tá bom? Eu te peço, Valeu, mesmo. Cabeça, eu nunca te pedi isso, mas deixa eu te pedir hoje, se você pode aguardar a nossa oração final aqui? Claro, sem Pode? problema, meu irmão. Muito obrigado. Então você, prezado ouvinte, você que permitiu também com que nós adentrássemos no interior do seu lar por intermédio desse programa, nós queremos também agradecer aqui a tua audiência, nós queremos agradecer o teu espaço, a todos que participaram aqui conosco no Facebook, né? A maioria falando que, como de fato, como o cristianismo, ele é a maioria esmagadora no Brasil, a maioria falando que Deus existe sim, Pai, tudo, mas as opiniões, por mais que sejam diversas das nossas, têm que ser respeitadas, tá? Inclusive teve pessoas aí, cabeça, lá da nossa live que nós falamos agora aí do nosso lazer, que estiveram participando aqui conosco também. Então, a você ouvinte da palavra, a você ouvinte desse programa, você que agora tem uma causa impossível, você que tem algo que você quer apresentar diante de Deus, nós estaremos orando neste momento, nós estaremos orando agora. E antes da oração, quero agradecer ao Rafael, meu irmão, ao Cairon, ao Ismael, a quem carinhosamente chamo de Ismael Feliciano, ao Acácio que trabalha comigo, minha filha Karen. Eu quero agradecer ao Pablão, nosso amigo da live. Eu quero agradecer a todos os outros que participaram aqui pelo Facebook. E mais uma vez a você, ouvinte, por ter permitido com que nós entrássemos no interior da sua casa. E nós estaremos orando, abençoando a sua vida agora. Em nome de Jesus, grande e poderoso Deus, Criador e Salvador dos céus e da terra, te sou grato, Senhor, pela presença do Cabeça aqui nesse debate. Te sou grato, meu Pai amado, eterno e soberano, por todos os ouvintes, meu Pai querido, que até esse presente momento nos acompanharam. Eu quero te pedir neste momento, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor possa estar concedendo, meu Pai querido, a vossa graça e apresentar-se, ó Deus querido, com a experiência e concedendo experiência a todos aqueles, meu Pai querido, que ainda não tiveram experiência com o Senhor, como é o caso do meu amigo debatedor que aqui se faz presente. Te apresento, Senhor, a vida dele, a vida, Senhor, do Ricardo, a vida do Cabeça, e te peço que o Senhor manifeste-se a ele, assim como o Senhor se manifestar ao apóstolo Paulo, para que ele possa entender, meu Pai querido, que tu de fato existe, está além de toda compreensão ou argumentação humana. Te peço, meu Pai querido, em favor de todos os enfermos que neste momento estão nos acompanhando, e no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos agora todo tipo de enfermidade e profetizamos em nome de Jesus a cura divina, e em nome de Jesus nós abençoamos agora todos aqueles, meu Pai querido, que se encontram no interior do seu lar ou no seu trabalho, estão passando por tribulações, provações, estão passando, meu Pai querido, por provas. Meu Deus eterno, há poder, sim, força e vigor no sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário, sangue esse que espiritualmente nos purifica de todo o pecado. Te peço, meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Espírito Santo, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso vá de encontro a essas vidas e abençoe seus lares, abençoe seus ambientes de trabalho, abençoe eles, meu Pai querido, em todas as searas possíveis. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós erguemos a nossa oração ao Senhor. Amém. Amém. Cabeça, muito obrigado, meu nobre. Amém. Muito obrigado por ter ficado aí conosco. Amém. E nós Obrigado vamos a você, fazer... meu irmão. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos os ouvintes da rádio. E tomara que a fé de vocês só aumente, viu? Tamo junto. E eu quero fazer agora os nossos agradecimentos. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? Eu quero agradecer ao meu tio Tony, quero agradecer ao secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Wesley Bacalhau, quero agradecer ao nosso colega Bimbim, quero agradecer ao Mercado Tijão, que tem nos patrocinado, quero agradecer também à senhora secretária de Saúde, Rosângela Rusa, queremos agradecer também ao senhor secretário de Urbanismo, Ziquim, ao senhor secretário de Segurança Pública, da Silvio, e ao vereador Cacá,
Cacau, que são as pessoas a qual sentiram esse chamado, a qual sentiram essa vontade de forma livre de estarem contribuindo aqui com esse programa. E esse programa só está aqui, primeiro, por causa de Deus, e segundo, também pela sensibilidade que vocês tiveram para estar nos abençoando neste momento. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, culto aos domingos ali, quarta-feira culto de ensino, culto também aos domingos, localizada na rua José de Matos, número 545. E você é nosso convidado para estar ali cultuando a Deus e também ter a sua experiência com Deus. Eu também não cria muito, também era ateu em muitas coisas, até ter de fato uma experiência com Deus que mudou evidentemente a minha vida. Paz do Senhor Jesus, uma boa noite, crente sincero. 7h45. Quando me sinto só, parece que tudo desabou, as flores perderam a cor, o céu de bronze ficou